Antes do vídeo começar, já vai clicando no sininho, já deixa o like e não se esqueça de compartilhar. Isso ajuda o canal a sempre ter conteúdos novos para vocês. Olá! Dando continuidade à disciplina de anatomia, vamos falar agora de um sistema muito importante, não que os demais não sejam, mas pela função que ele desempenha, que é uma função de remover todas essas excretas nitrogenadas que podem ser em algum grau tóxicas ao nosso organismo, além de outras substâncias que são também nocivas a ele. Estamos falando do sistema urinário. As atividades orgânicas, elas resultam na decomposição de proteínas. E essa digestão da proteína, ela vai começar basicamente no nosso intestino. Mas não só no nosso intestino, mas a degradação e a desnaturação de proteínas que se dá no interior das células, como por exemplo aquelas proteínas que são utilizadas na marcação e como marcadores do processo de divisão celular, geram compostos nitrogenados. De acordo com alguma rota metabólica que o nosso organismo assume para produzir energia ou produzir ou degradar um certo tipo de composto, também podemos utilizar lipídios, alguns lipídios nitrogenados ou alguns carboidratos nitrogenados que vão resultar no processo de produção de algum composto nitrogenado, ou seja, composto esse que possui um radical nitrogênio. Esse radical, que pode ser uma espécie reativa de algum radical livre, o radical nitrogênio, ele pode ser tóxico e ele precisa ser eliminado, ser excretado do nosso organismo. E esse processo, que acompanha a liberação de energia e formação de produtos, eles devem ser eliminados para o meio externo. Quando nós falamos da eliminação para o meio externo, nós estamos falando de uma excreção. Quando nós estamos falando da liberação de uma substância diretamente na corrente sanguínea, nós estamos falando em uma secreção. Assim, o sistema urinário ele compreende os órgãos que são responsáveis pela formação da urina, os rins e as vias urinárias, que são os ureteres, que comunica a bexiga-rim, a bexiga propriamente dita, e a uretra, que comunica a bexiga e o órgão excretor, seja ele o pênis, seja ele a vagina. A diferença no caso da vagina para o pênis é que a uretra na vagina ela tem um tamanho menor em relação à uretra masculina, o que faz com que mulheres, ao longo de sua vida, tenham uma predisposição naturalmente maior a infecções urinárias por essa uretra menor em relação aos homens. O rim é um órgão ar abdominal localizado posteriormente ao lado do peritônio parietal, localizado próximo ao final das costelas flutuantes. Ele é um pouco maior em relação à localização, ela é um pouco mais alta, melhor dizendo, do rim direito em relação ao esquerdo. O rim humano ele tem uma forma de um grão de feijão, obviamente com um tamanho muito maior em escala. Assim, o rim ele apresenta as faces anterior e posterior e suas bordas medial e lateral. Além disso, acima ou localizado acima da cobertura do rim, temos uma glândula chamada suprarrenal. Um dos produtos da suprarrenal é o hormônio adrenalina. Suas duas extremidades são a superior e a inferior. O rim é envolvido por uma camada fibrosa, como vocês podem observar nessa ilustração. A junção da artéria renal, veia renal e ureter formam o hilo renal. Muito obrigado.